Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui o Yuri, que é atleta de esporte eletrônico e que irá compartilhar um pouquinho mais da sua história com a gente. Obrigada, Yuri, por estar para conversar. Bom, vamos lá. Me conta, quem é o Yuri? Ok. Fala, galera, beleza? Meu nome é Yuri, sou jogador CS, tenho 25 anos. Nasci em 99, sou de Campinas, interior de São Paulo. Nasci em Campinas, morei minha vida, praticamente metade da minha vida toda lá. Até meus 16, 17 anos morei em Campinas. Tudo na mesma casa, no mesmo lugar. Então, sou de Campinas e quando eu fiz meus 16, 17 anos, eu comecei a sair de casa por causa do jogo do CS, que eu comecei a profissionalizar, né? Então foi quando eu entrei na Fúria realmente. Antes disso eu nunca saí lá da região de Campinas. Então era só pegava ônibus, às vezes nunca tinha pegado um avião. Então no momento que eu entrei na Fúria, eu comecei a conhecer o mundo realmente, comecei a conhecer o Brasil quando eu fui viajar para Uberlândia. Então acho que esse sou eu. Hoje sou totalmente outra pessoa, mas o meu começo foi assim, desde os meus 17 anos, nunca saí de Campinas ali. Então, tem mais coisa pra contar, né, que eu fui mudando muito, então é isso. Não, muito bacana. É interessante porque você começou muito novo. Você profissionalizou antes dos seus 18 anos. E me Sim. conta, qual foi o seu primeiro contato com o jogo? Quando você começou a jogar? Foi por hobby? E você lembra quantos anos Aham. você tinha? Cara, eu lembro quando, na época, eu era muito de ficar na rua, né, jogar bola, gostava de ficar em casa, então botava Bem coisa do pipa, interior, pilhão. né? É, Eu isso, eu ficava também o sou dia de todo na lá. rua, eu ficava o dia todo na rua, minha mãe ficava até preocupada, porque nós voltava de noite. E eu acho que eu lembro, não lembro exatamente, mas o meu primeiro contato com o jogo foi um videogame, na época, acho que foi o Nintendo, bem novo, assim, talvez uns 6, 7 anos. Aí depois fui viciando, né, que eu gostava muito de jogar jogo de futebol. Então, na época era um Winning Eleven, uma coisa assim, não lembro direito. Uhum. Mas eu gostava muito de jogar videogame. E acho que aí foi começando a sair computadores, né? Eu acho que ali para meus 8, 9 ou 10 anos, minha mãe comprou um computador para mim e pro meu irmão, e foi quando a gente começou a jogar alguns joguinhos, mas na época dava muito problema, porque a gente não conseguia se compartilhar o tempo. Então aí a gente conheceu uma lan house lá perto de casa, e a gente ficava o dia todo lá, minha mãe pagava no final do mês mó grana pro cara, pra deixar nós jogar. Uhum. E aí Ela eu tinha um pouco de lembro, paz que os dois paravam de é, brigar em casa e os dois sim, conseguiam ao mesmo tempo jogar. exatamente. Então, foi um jeito dela meio que compartilhar esse tempo com a gente. E foi quando eu acho que o meu irmão, a gente ia nesse lugar jogar e ficava lá mal tempo. E eu lembro que meu irmão foi pra um outro lugar uma vez. Ele foi pra uma outra lan house, assim, pra jogar um jogo de computador que não tinha, porque a gente jogava muito Xbox, essas coisas. E aí eu cheguei nessa lan house e vi meu irmão jogando um jogo de tiro, que era chamar Crossfire na época. E foi quando eu olhei ele jogar aquele jogo e eu falei, pô, eu quero jogar esse jogo também. Uhum. Então acho que minha primeira conexão de jogo de tiro foi com vendo meu irmão jogar Crossfire na época. O seu irmão, ele é mais Então, velho ou mais novo? era mais Ele é velho, ele mais tem velho. 2 anos. Uhum. 2 anos a mais, tem 27. E aí depois disso eu comecei a jogar esse jogo por muito tempo. E eu acho que foi ali entre os meus 10, 12 anos que eu comecei a jogar assim o dia todo esse jogo. E aí minha mãe foi ganhando mais dinheiro e foi comprar um computador pra gente. Eu era muito viciado, ficava o dia todo jogando e já não era mais aquele moleque que ficava na rua. Então já comecei a distanciar mais dos moleques amigos de rua, ficar o dia todo no computador. E, e aí eu lembro que numa época, ali pros meus 14, 15 anos, dos 12 aos 15, eu acho, dos 12 aos 14, eu comecei a jogar League of Legends. Porque no Crossfire, quando eu comecei a me profissionalizar, eu lembro que na época os moleques me tiraram do time porque acharam que eu tava usando hacker. Era E muito eu, bom. é isso, e aí eu me dedicava muito e os moleques achavam que eu era hacker. E eles me tiraram, e aí eu desanimei do jogo, né? Eu falei, Uhum. pô, desculpa falar, mas dane esse jogo. E fui pro League of Legends pra divertir, que eu tinha uns amigos lá, né? Só que aí eu era pra ser profissional de League of Legends também, só que eu parei e quando comecei a conhecer o CS, né? Sim. Que eu lembro que na época
A galera acho que da LG, tinha uma galera, acho que do Fallen, né? O time do Fallen na época, Kabum, TD, não sei, eu comecei a assistir essa galera. Foi uma outra paixão pelo CS, aí começou tudo. Então acho que foi ali em 2014, 2013 mais ou menos, que eu comecei a me apaixonar pelo jogo. E não acho que passou dois anos e eu já comecei a aparecer mais, né, no cenário do Brasil. E foi quando comecei a jogar nos times, jogava o dia todo o jogo. E foi quando a Fúria realmente me chamou, que eu lembro que na época eu jogava lá na internet, maior Pronet, o dia todo jogando com os caras. E aí eu peguei, ninguém me conhecia direito, aí eu peguei, eu acho que o time da Fúria pra jogar contra no campeonato, eu amassei os caras. E aí foi quando, aí um dia, 2 dias depois, a Fúria veio me chamar pro time, né, principal deles. Então, basicamente, foi mais ou menos assim que aconteceu tudo. Realmente, nesse meio tempo também, eu tinha que conciliar a escola com o jogo, trabalho com o jogo também. Então, essa época foi muito difícil também, porque eu lembro que eu entrei no curso, parei de jogar, eu acho que já não ia mais seguir essa carreira de jogar. Eu já comecei porque eu era um moleque que ficava muito em casa, não saía, só ficava jogando. Aí quando eu comecei a conhecer essa vida de curso, conhecer mais amigos, entrar em empresa, eu entrei numa empresa que tinha poucas vagas pra galera, acho que era tipo de 10 a 1 entrava e eu consegui. Uma empresa de tecnologia muito boa. E aí eu comecei a trabalhar, só que eu fiquei acho que uns 6 meses nessa empresa, já não jogava mais. Aí foi nessa época que eu comecei a assistir a galera da LG ser campeão mundial, se não me engano, eu lembro exatamente desse dia. E eu queria muito voltar a jogar, então eu não gostava de ficar trabalhando, não queria estar naquilo, saca? Uhum. E eu lembro que eu meio que senti em mim que eu tinha futuro naquele jogo, eu conseguia chegar, eu imaginava chegando em alto nível. Eu gostava muito de jogar, então eu lembro que na época eu parei, teve um dia que meu pai falou que não ia levar pro lugar de ônibus lá que pegava no fretado. E aí eu surtei e falei que não ia trabalhar mais também. Só que na minha cabeça eu já tava, tipo, tava guardando dinheiro pra comprar um mouse, pra comprar um monitor, pra voltar a jogar. Tinha um plano por trás de tudo Já aquilo. tinha um plano, assim, então meio que estourou tudo, né? Já não queria estar no trabalho, já queria voltar a jogar. Sim. Então acho que isso foi ali pros meus 15, 16, eu tava parando de jogar. E aí eu voltei a jogar e eu acho que em um tempo de um ano, exatamente um ano, eu terminei minha escola e nesse meio tempo que eu terminei a escola eu ficava jogando o dia todo. E aí quando eu terminei a escola, eu fiquei acho que uns 5 meses, terminei a escola com 15 para 16, quase fazendo 16. Então dos meus 16 aos 17 eu me dediquei totalmente pro jogo. Dos Sim. 16 aos 17, quando eu terminei tudo. Trabalho, escola. E aí foi esse um ano que eu pedi pra minha mãe, mãe, eu preciso de um ano pra ver se dá certo o jogo. Eu falei Que com você ela, né? acabou terminando a escola antes, né? Sim, eu terminei no final de Normalmente a 2016, gente né? termina com 17, 18 16, anos, então eu terminei com você estava 16. antecipado. Isso. E aí eu cheguei e conversei com a minha mãe, eu preciso de um ano pra ver se dá certo o jogo. E aí eu fiquei exatamente um ano, mas esse um ano foi um ano bem difícil pra mim, porque eu fiquei meio doente, meio acho que um pouco de depressão também. Eu ficava muito fechado dentro do quarto, muito obcecado pelo jogo, muito obcecado que eu tinha que conseguir entrar num time, eu tinha que Fazer virar dar naquilo, certo. porque eu gostava muito. Então, a minha rotina geralmente era ir dormir umas 8 da manhã e acordar umas 5 da tarde, e das 5 da tarde eu ia até as 8 de novo. Eu fiz, acho que isso realmente por um ano. Eu, é difícil, mas foi realmente um ano fazendo isso todos os dias. E eu lembro que logo antes de eu ser chamado pra Fúria, ali no começo de 2017, eu já tava fazendo cursinho. Tava querendo fazer curso já pela internet da SpaceX, que é a escola militar, né, em Campinas. Né? Uhum. Então eu queria seguir carreira militar. E foi quando realmente eu joguei essa partida contra o time da Fúria. E eu lembro que tinha um moleque na Fúria que chamava Kaique, né? Que ele jogava na Fúria na época, que era amigo do Guerri. Muito amigo meu também, que a gente jogava a noite toda. E ele via que eu tinha futuro, ele até falou que eu tinha que continuar, que eu jogava muito. E aí ele já tava na Fúria, ele decidiu sair da Fúria
Aí quando ele foi sair da Fúria, ele falou pro Guerri, jogava no time da Fúria, falou, mano, chama esse moleque é bom. Então o Guerri não gostava de mim, ninguém da Fúria gostava de mim na época, porque achava que eu só jogava na internet, que não sei o quê. E aí eu tinha uns amigos também que todo mundo achava que era hacker, e eu jogava direto. Então eu meio que tinha um preconceito com isso. Mas o Guerri me chamou, a Fúria me chamou, o Jaime me chamou, né? Me mandou mensagem. Eu era um moleque muito preso, porque eu nunca peguei um avião naquela época, né? Nunca tinha saído de casa realmente. Aí o Jaime falou que eu tinha que viajar para Uberlândia no outro dia. Então foi realmente aí que começou tudo. Ele me mandou o contrato, eu ia ganhar dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes, nem meu pai ganhava aquele dinheiro por mês. Então mudou assim minha vida completamente. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque era tudo aquilo que eu queria. Eu cheguei a cursar, já tá desistindo, né? Tipo, pô, assinar o curso e tal, para começar uma carreira militar. Mas nada virou tudo, né? Deu certo. Então esse prazo de 1 ano que eu pedi pra minha mãe deu certo. E foi quando eu entrei na Fúria, e acho que quando eu entrei na Fúria mudou tudo realmente. Eu, como pessoa, de uma criança para um adolescente, um adolescente para um homem. Então foi isso que. Então foi aí que começou tudo a minha vida. Então, desde do Yuri, moleque, desde começar a jogar, até chegar na Fúria, que acho que depois da Fúria é uma outra fase já. Sim. Que é onde eu começo a ser profissional mesmo, né? Porque antes disso eu não era profissional, eu só gostava de jogar o jogo e é isso. Eu achei muito interessante que você falou que você começou no Crossfire, você tentou profissionalizar, depois você foi pro LoL, também tinha essa visão de profissionalização, foi pro CS. Dentro de ti, existia algo que falava mais alto no sentido de um sonho? Eu quero ser jogador, eu quero ser atleta? Sim, eu lembro exatamente desse dia que eu tava assistindo um campeonato de Crossfire de noite. Nessa época eu só jogava Crossfire pra brincar, pra se divertir, eu nem sabia que tinha campeonato. Eu lembro que na época eu vi uma galera jogando um campeonato que dava vaga pra China. Eu falei, como assim vaga pra China? Os caras vão viajar pra China, eles vão ganhar tudo de graça. E aí eu descobri que sim, tá ligado? Aí eu chamei minha mãe, eu falei, mãe, vem filhos, se eles ganharem aqui, eles vão pra China, eu quero isso, eu falei pra ela. Sim. Eu quero viajar pra China também. Nossa, fiquei até arrepiada, é realmente, tipo... Eu lembro até hoje que eu falei, mãe, eu quero viajar pra China, eu quero viajar pra jogar. Aí ela falou, mas deve ser muito difícil, que não sei. Mãe, mas eu quero. Então acho que esse dia eu lembro exatamente, foi uma coisa que, tipo, entrou em mim, tipo, caralho, é isso, eu vou me dedicar pra fazer isso. E não saía da minha cabeça aquilo. E eu me dediquei muito pra isso, né? Às vezes você nem se toca que você tá se dedicando, nem se toca que você tá fazendo por onde. Você só do nada acontece as coisas. E às vezes você não vê o seu trabalho que você fez. Sim, igual você falou, você terminou a escola, você chegou a trabalhar um pouco, né? Entrou no mercado de trabalho, mas você viu que não era uma paixão, não era aquilo que fazia o seu coração pulsar. Sim. E você tirou 1 ano e deu o seu máximo pra fazer acontecer. E até no final desse 1 ano você falou, poxa, vou tentar carreira militar, vou seguir outro rumo. Mas o quanto de dedicação, de empenho, de energia você colocou nesse ano pra fazer dar certo? É claro, você já tinha finalizado os teus compromissos, né, da vida, no sentido da escola, você concluiu a escola e você falou, puxa, eu vou dar esse limite de tempo pra fazer acontecer. E eu acho que nessa época foi uma época muito difícil, porque realmente eu fiquei um pouco doente, e de tanto ficar focado no jogo. Tava meio obcecado. Muito obcecado pelo jogo, e eu lembro que a família falava mal também, falava que eu tava doente, que eu não saía de casa. Tinha um aniversário de alguém, eu não queria ir pra ficar jogando, eu não queria ir porque tinha talvez um campeonato. Então, a galera achava que eu tava doente, que eu não teria futuro aquilo, então a família falava, né? Sim. E é muito bom ver que depois de tudo que você fez deu certo e a família. Tá ligado? Então, foi uma época muito difícil, foi realmente. A galera acha que. É porque pra você ser um profissional hoje em dia é muito difícil, né? Tipo, é 0,01% de chance de você se profissionalizar em alto nível. Mas você tem que dar muito o máximo, assim, realmente. Eu acho que se não fosse esse 1 ano que eu fiquei como um nóia quase, obcecado pelo jogo, eu não estaria onde eu tô hoje.
Eu acho que tem muita gente hoje que faz isso. Acho que até dá de referência o Donk, né? Ele, um moleque novo, com 16 anos, com a idade dele era do mesmo jeito. Ficava o dia todo jogando e ele acaba um campeonato, ele vai jogar uma 10 pug, 8 pug. Então, ele realmente é uma fase de obcecado pelo jogo, isso é muito bom. E dá pra ver o trabalho dele, porque eu já passei por isso também. Então, todo mundo que chega no nível é porque trabalhou muito, eu tenho certeza disso. Sim, teve muita dedicação. É. Antes de entrar na Fúria, eu gostei que você compartilhou também que você chegou a participar de alguns campeonatos, de alguns times, mas a Fúria foi o seu primeiro momento profissional. Os outros times não era tão estruturado, não tinha salário. Como que era essa era pré-Fúria? Me conta um pouquinho mais. Cara, acho que na época eu fiz um time. Meu primeiro time foi. Eu comecei a. A galera muito tem essa dúvida, né? Como que você achou seu primeiro time? Como que você fez pra começar? Acho que isso é um ponto legal, porque quando eu comecei eu realmente jogava sozinho, eu dava lá play numa Faceit da vida, e eu queria ser o top 1 lá do site, ganhar a premiação e tal. E nisso, na ESEA, eu acho que na época era ESEA, então era a galera do Brasil, era os melhores do Brasil, jogava lá. Eu começava a jogar sozinho o dia todo, e nesse meio tempo você vai achando amigos, né? Que quer mesmo que você, que vê que você é bom, vê que você carrega uma partida, pô, eu quero esse moleque do meu time, pra nós jogar junto. Então começa por aí. Então você começa a achar amigos ao decorrer do tempo, e amigos bons, e ali você faz uma amizade e vai jogando. Então foi assim que aconteceu comigo. Eu acho que eu lembro na época que eu jogava com um amigo meu, e a gente ia jogando, e eu lembro que a gente jogava contra os outros 3 moleques que eram muito bons também, que jogavam junto. E a gente sempre jogava contra. E até um dia que a gente começou a jogar junto, os 5, né? Então foi aí que a gente fez um time. Falou, pô, dá pra jogar, vamos brincar, vamos fazer. Só que a gente não treinava, a gente não fazia nada, não tinha muito compromisso. Então era Não só tinha na uma várzea, assim. preparação. É. Vocês chegavam E no aí campeonato. na várzea nós chegava na final, nós chegava na semifinal, ganhava um time bom que treinava o dia todo. E então é aí que ficava legal também. Imagina se a gente treina, imagina se a gente prepara. Uhum. Então, eu lembro que com esse time a gente foi campeão da Liga Profissional na época, contra a Demônio, que era um time muito bom lá, que todo mundo achava que era cheater, que eram uns amigos meus também. Tinha T1 na época, que era o melhor time do Brasil. E aí depois disso era SK, Immortals, que já tava pra fora, né? Sim. Então, acho que essa época foi muito legal, foi uma época que eu tava me dedicando muito. Então acho que foi essa época que eu realmente joguei nesses times, que era Cade Stars. No primeiro time meu que a gente deu, esse time de amigo, a gente dava o nome do time de Pronet. Então o nome do time era Pronet. E na época a gente começou a se destacar, e aí a organização começou a ir atrás de nós, que acho que na época foi a Cade Stars, ou a NTZ, se não me engano. Uhum. Então esses times davam um salário que eu nunca tinha ganhado, então foi um primeiro passo legal, porque eu mostrei, mãe, ó, tô ganhando dinheiro. Sim. Então antes eu nunca tinha ganhado. E esse dinheiro eu pegava e dava pra ela também, né? Eu pegava, sei lá, 400, 500, 600 reais eu dava pra ela. Não era muito dinheiro, mas eu dava pra ela. E só pra eu alimentar meu sonho e dela deixar eu jogar mais, e, saca? Tipo, meio que... Estou Então, ajudando. Eu ia perguntar o que você fez com o seu primeiro salário. Então, você repassou pra sua mãe, pra ajudar em casa. sim, pra dar pra ela, pra meio que ela deixar eu jogar ainda, né? Sim. Então, foi uma época muito legal. Aí depois da Cade, da NTZ, era muito isso, não era muito profissional nesses times ainda. Logo, quando eu entrei na Fúria, já era muito profissional, já era, tipo, treino todo dia. Era loucura, assim, né? Se dedicava bastante na Fúria também. Sim, era bem estruturado. E me conta como foi pra você, que você falou que a Fúria te chamou, e aí a tua vida tem antes Fúria e depois Fúria. Qual foi o seu sentimento no dia que o Jaime veio conversar contigo, no dia que ele falou, amanhã você entra num avião e vem pra Minas? Me conta, como foi essa sensação de falar, meu Deus? Cara, eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu fiquei meio em choque também, porque você tem medo, né? Eu falei, caramba, era um moleque que tava fechado dentro do quarto, eu tinha medo até de gente, tá ligado? Uhum. E falei, nossa, eu preciso viajar amanhã, e, cara, tipo, tá dando certo, né? Sim.
eu fiquei meio com medo, assim, um pouco. Você fica meio um pouco em choque, mas eu lembro que minha mãe na época não queria deixar eu ir, porque ela tinha medo de alguém sequestrar eu ou algo do Sim. tipo. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai que eu ia, que eu tinha que ir. Uhum. E, e aí meu pai deixou, eu falei, mãe, eu vou, não quero saber, eu só tô indo. Mas eu fiquei muito feliz, aí era tipo muito rápido, né? Porque eu falei com ele um dia e no outro eu tinha que viajar já. Sim. E Ah, como foi esse convite que você quer entrar pra Fúria? O Guerri te chamou no Discord, te ligou, te não, mandou um WhatsApp? o Jaime, ele. O Jaime que veio falar Uhum. comigo, né? Ele me mandou, acho que mensagem na Steam ou no WhatsApp, eu não lembro. Mas ele falou assim que tava interessado em mim, se eu queria jogar na Fúria. Eu falei, claro que eu quero jogar na Aham, Fúria. ficou em choque aquele momento que você fala, É, não, sim. não tô acreditando. E na época eu lembro que a Fúria tava com uma estrutura bem legal. Eles tinham outras, tipo, parcerias com a Zoe, com a Razer. E meu sonho era ter uns equipamento bom, tá ligado? Porque eu Uhum. não gastava muito dinheiro com equipamento, que eu não queria nem gastar. Então, eu não tinha nem mousepad na época. Eu fui ter depois, quando eu comecei a ganhar um dinheiro, Poder sabe? investir, sim. É, então, foi legal, assim, porque. Mas foi exatamente assim: o Jaime mandou mensagem na Steam, no WhatsApp, falou se eu tava interessado. Eu falei que sim. Aí ele pediu uns dias pra mim, falou: Ó, eu preciso de uns 2 dias aí pra decidir aqui, porque os moleques estavam saindo lá do time, eles não estavam, tipo, estavam indecisos com a Uhum. organização. Eu falei. E aí eu lembro que nessa época também foi um pouco confuso, porque eu tava com outros moleques, né? Os moleques do outro time me chamaram, que eu acho que na época era Virtus. E eu falei que eu ia jogar com eles. Só que nesse meio tempo eu recebi convite da Fúria. Só que eu não falei nada pra eles, né? Eu só fui falar com eles depois que deu certo com a Fúria. Então, meio que foi confuso, mas era o certo a se fazer. Sim, Então era. foi basicamente. O Jaime me chamou e é isso. Eu só fui. E como foi a sensação de entrar nesse avião? Porque esse é seu primeiro voo, é claro que é um voo doméstico, é um voo curto, É, mas você definitivamente entrou num avião falando, puxa, o meu sonho tá se tornando realidade. Então me sim. conta um pouquinho essa sensação de você foi sozinho, você estava sozinho, seus pais te acompanharam, alguém te É, encontrou, como foi? meu pai trabalhava o dia todo, então eu não conseguia, né, se despedir dele. Eu acho que eu lembro que eu me despedi dele na parte da manhã, que ele ia trabalhar todo dia às 5 da manhã, então eu via ele de Sim. manhã. E aí eu fui viajar de tarde, na parte da tarde, eu acho, pra Uberlândia, na parte de tarde e noite. E aí meu irmão e minha mãe me levou pro aeroporto. É, acho que era a primeira vez nossa eu no aeroporto. Sim. E aí eu lembro que minha mãe chorou muito, meu irmão também ficou meio apreensivo assim. Então eles me levaram para o aeroporto e minha mãe chorou muito e. Querida, eu fico até. É, Eu sinto a emoção dela, porque é muito confuso, né? Não saber o que sim, vai dar, mas ao mesmo tempo saber que você tá correndo atrás dos seus sonhos. É lindo. sim. E aí, é isso que eu falo pra você, porque quando você é novo assim, você nem sequer realiza com você mesmo que aquilo é parte do seu sonho. Não sei se você me entende, você só tá vivendo a vida Uhum, e parece que realmente você sente uma felicidade, pô, porque era aquilo que eu queria, era aquilo. Então, tem muita coisa que faz parte do seu sonho que você não se toca. Você não. uhum, Mas hoje em dia, quando você vê tudo, dá vontade de realmente chorar, porque cada coisa que você fazia realmente você conseguiu e faz parte. E nessa época eu lembro, eu não sentia nada, eu só tava com medo do avião, realmente, né? Nunca tinha pegado no avião, eu tinha sim. medo de altura. Aham. Então, Você tava eu só quero chegar. anestesiado, a ficha não tinha É, caído, era muita coisa sim, acontecendo, você só queria chegar vivo. é. E aí eu vi a minha mãe chorando e eu tava só com medo do avião. Hoje, se eu for despedir da minha mãe, eu choro junto com ela, então. Aham. Não é, É. antigamente eu só tava ansioso. Uhum, era outra E, fase, mas exigiu muita coragem, exigiu sim, um compromisso, né, com você mesmo, sim, de acreditar. Mas eu sim, tenho certeza que você, bem novo, tava bastante anestesiado. Tinha muita sim, coisa com pra certeza. processar, era um feeling Sim. de sentimentos, emoções. Então, talvez naquele momento não teve o choro, não teve a Ah, emoção que você vê hoje. sim, Porque foi um passo que você falou: não, eu tenho que entrar nesse avião, eu tenho que ir, seja sim, lá o que aconteça. com certeza. E eu fiquei até
eu não fiquei muito ali com saudade dos meus pais, porque eu tava com eles já há 17 anos, 6 anos já sem sair de casa, sem, sabe? Sim, Sem conviver, ir pra outro lugar. Então naquela época ali eu tava feliz só de sair um pouco, porque eu sabia que eu ia ver meus pais. sim. Mas eu acho que essa saudade chegou bem rápido, né? Depois de 3, 5 meses, assim, eu tava com muita saudade já da minha mãe, do meu pai. Tá, Chegava a compreensível. chorar, assim, de saudade deles. Então, no dia que eu fui viajar não fiquei tanto, mas depois de uns 2, 3 meses, nossa, fiquei bastante. A ficha caiu. E quanto tempo você É. ficou. Qual foi essa transição com a Fúria? Quanto tempo você ficou em Minas pra depois. Logo em seguida vocês foram pros Estados Unidos, vocês vieram pra Flórida. A nossa ida para os Estados Unidos foi muito rápido. É, aconteceu muito rápido as coisas na Fúria comigo e com os moleques. Uhum. Basicamente foi na época que eu entrei, foi no começo de 2017 ou no metade de 2017, não lembro direito quando foi. Minha mãe tem até a data quando eu entrei. Eu acho que na real foi quase no metade pro final de 2017 eu entrei ali em outubro, novembro, se eu não me engano, que foi realmente esse um ano que eu pedi. Então ali no final de 2017 eu entrei na Fúria. Uhum. Eu acho que foi em outubro ou novembro, não lembro, eu entrei. E a gente foi viajar para os Estados Unidos na metade do ano 2018, ou seja, deu uns 7, 8 meses que a gente se dedicou bastante e ali a gente era o melhor time do Brasil e ali a gente já estava saindo do Brasil. Então aconteceu muito rápido. 7, 8 meses é muito rápido para você sair do nada do Brasil, se tornar o melhor time brasileiro, pegar todas as vagas. Então, basicamente aconteceu que eu entrei na Fúria, na época o time era o Guerri, Vini, Spaca, eu e o BLD, se não me engano, o time era esse. Eu lembro que na época era muito difícil, porque eu lembro que os moleques, o Spaca, os caras tudo mais velho, eles eram muito chato. Então, eles parecia que eles sabiam tudo do jogo e a gente. É claro que a gente tem que aprender, mas na época eu não concordava com muita coisa, então eu ficava muito puto, eu não aceitava. E eu lembro que o time não tava indo muito bem na época e eu cheguei no Jaime e falei, Jaime, eu quero sair do time, não quero mais jogar aqui. Acho que isso logo depois de uns 3 meses jogando time. Tava muito difícil, porque eu não tava vendo futuro naquilo, né? Uhum. Tipo, a galera muito chata, enchendo meu saco, e, tipo, não desempenhando tão bem. E aí eu lembro que o Jaime virou pra mim. Eu pensei que o Jaime ia falar assim, ah, beleza, você vai Tchau. pra casa. Aí ele falou pra mim assim, não, Yuri, você vai ficar e a gente vai mudar o time todo. Tipo, você vai ficar e o time todo mundo. E meio que me surpreendeu aquilo aí, porque ele falou assim, vamos fazer um time em volta de você, imaginar um time. Então foi na época que eu já tinha jogado com o Art na época, uns meses no time. E aí eu cheguei pro Jaime e falei, Jaime, o Art, ele é capitão, ele joga bem, então vamos chamar o Art. E aí eles chamaram o Art veio. E o Cacerato foi um achado, assim, na Academy, maravilhoso, assim. Eu nem sabia quem ele era, ele só jogava na Academy. Uhum. E o Jaime. E aí o Vini chegou a jogar uma época com ele lá, porque o Vini tinha sido quicado do time principal pra ir pro outro time, porque ele tava tendo uns problemas na época com um namorado e tal, e o Guerreiro não aceitava nada disso, ele queria alguém nóia, tipo, jogar o CS o dia todo. Sim. E era bem Ó. hard no trabalho, Então o Vini saiu, e logo depois disso o Vini voltou com o Cacerato, então o time ficou aí o Guerri foi pra coach também, que foi uma época muito difícil pro Guerri. Ele queria ser jogador, o sonho dele era ser jogador, então ficou o time Vini, Cacerato, Art e Spaca. O Spaca era muito difícil lidar com ele, mas acho que nesse momento que eu montei um time com esses moleques e ele já não tava sendo aquele cara chato, o cara experiente, porque nessa época os times eram muito feitos de panela, né? Ou seja, você não conseguia desmontar a panela da galera. Você não ia chamar um moleque novo pra jogar. Então eu lembro que nessa época eu fui perdendo mais o medo de lidar com o Spaca e comecei a lidar mais com ele com isso. Só pela confiança que o Jaime me deu, então comecei a me sentir melhor no time, a ter mais voz no time. E eu via muita molecada nova no meu lado também, então tudo igual a eu, assim. Muito sangue novo, Então, né? Todo é, mundo com o mesmo objetivo e todo então, mundo querendo crescer.
E nessa época, realmente, a gente acho que a gente quebrou um pouco da panela no cenário atual no Brasil, porque era só time bom e era tudo panela, que ninguém chamava ninguém diferente. Uhum, Então começou um time novo que foi a Fúria, realmente, né? sim. E aí que eu te falo, é que aconteceu muito rápido. Em 2, 3, 4 meses, a gente se tornou o melhor time do Brasil, assim, disparado, nós ganhávamos de todo mundo. Mas, tipo, mudou de água pro vinho, assim, foi até um sonho. Caramba, como que a gente tá ganhando tudo? É isso. A gente quer ir pros Estados Unidos agora, ganhamos todas as vagas pros Estados Unidos, pra Europa. Próxima Então etapa. foi, próxima etapa, foi muito rápido, eu não esperava que eu ia, em menos de um ano, ir pra morar nos Estados Unidos já, né? Sim. Meu sonho, né? Meu sonho é morar fora, jogar lá fora. Aconteceu muito rápido. E, e aí eu lembro que eu tinha saudade da minha família essa época, e essa época foi muito difícil, porque foi quando a gente, pô, vamos pra fora. Tipo, chegou a hora. Uhum. Então acho que esse é um ciclo também, né? Tem meu ciclo antes da Fúria, e esse ciclo no Brasil com a Fúria é um ciclo que a gente fecha ali. Eu acho que antes de ir para os Estados Unidos a gente fez de tudo no Brasil. Eu acho que qualquer time bom que se é bom no Brasil hoje tem que passar uma fase dessa no Brasil. Sim. Não dá para você, às vezes, não, pegar um moleque do Brasil e esse moleque não passar por essa experiência, não passar por campeonatos, porque vai chegar aqui e vai sofrer muito. Vai Então, eu acho que faltar. todos nós, a gente nunca pulou etapas importantes. Então, tinha muito moleque que eu via na época, saía do Brasil, nem tava jogando campeonato direito, ia jogar um campeonato na Europa. Eu falei, não vai dar certo. Já passei por isso, o moleque ele tem que ter experiência. E por isso que você vê a molecada boa hoje na Europa, tipo ouro, assim, diamante, um Donk da vida, um Kyosuke. Não é que eles jogam em alto nível nos pugs normais, assim, eles treinam com os melhores do mundo. Então, claro que o moleque ele vai estar preparado muito rápido, claro que ele vai poder jogar qualquer campeonato. O Brasil é um pouco diferente, o nível já era um pouco abaixo, mas você tinha que passar por aquilo. Então a gente passou essa fase foi muito importante. Eu sei que foi uma fase importante para a gente conseguir as outras fases, que é chegar nos Estados Unidos. A gente era saco de pancada nos Estados Unidos, nós chegou sendo saco de pancada, sendo zoado pelos times, mas a gente. Aí, vamos dizer que a gente fecha essa fase da Fúria, né? Acho que aí você provavelmente vai perguntar como que foi, né, essa chegada A nos Estados próxima, Unidos. a próxima pergunta seria: qual foi a É, sensação de chegar nos Estados Unidos e falar, poxa, ok, novo degrauzinho, bora lá? sim, é o que eu falei, a gente era muito novo, eu tinha medo dos Estados Unidos, eu tinha medo de imigração, porque eu não falava inglês nada. Então era tipo assim, perdido no mundo, eu só tinha o meu time para me ajudar, para cuidar de mim. Eu lembro que a gente conseguiu passar na imigração, foi um alívio passar na imigração. A gente tava indo pra Miami, né? Onde Uhum. tudo começou. Onde a Kari tinha a casa dele lá, um escritório para ajudar a gente. Então, chegando lá, tudo era muito novo, tudo era muito difícil. Você sentiu medo? Você sentiu dificuldade com a Medo, muita língua? coisa. Saudade da minha família. Então, mas quando a gente sentava no PC pra jogar, a gente tava no nosso mundo, assim. Sim. Tipo, dane-se o que tem em volta, vamos jogar. E aí foi uma época muito. Cara, falar pra você, foi uma época muito hardcore, assim. Foi muito trabalho, foi realmente nóia. Todo mundo cinco Comendo junto com CS. uma coisa só, não ligando por muito. E naquela época tinha uma coisa boa que realmente a gente não tinha muita mídia, a gente não ligava muito pra isso, a gente recebia muito hate, não tinha nada pra trabalhar a gente, tirar o nosso foco. Então Uhum. isso faz parte também. É bom, tem a parte ruim e a parte boa dessa, realmente, da fanbase e tal. E essa época foi uma época boa porque a gente não ligava pra isso, a gente não tava nem aí. E a gente Não tinha nada muito só. consolidado, né? Sim, e a gente só precisava jogar pra realmente ter um dia uma fanbase, ter os torcedores que a gente tem hoje, porque a gente queria realmente ter esses torcedores, ter fã, ter a galera com a gente. E tudo faz parte. Então, eu lembro que a gente fechou uma lan house lá do Henry na época, que era em Coconut Creek, eu não lembro onde era. Então a gente ficava muito tempo lá. Eu acho que foi muito rápido lá também. A gente chegando lá, a gente. Pô, chegamos como o melhor time do Brasil, tava muito dando tudo certo, ganhando tudo. Quando a gente chegou lá, nós foi uma realidade diferente. O jogo já era diferente lá, tomar uma pancada na cara. Eu falei, caralho, ainda tá muito pra trás ainda. Vocês chegaram a um momento que aqui o cenário tava bem aquecido. Bem fácil pra gente. Só que chegou lá já era outra coisa.
Então, quando a gente chegou lá, a gente tomou uma pancada na cara e falou, essa é a realidade agora, e a gente começou a Eita. dedicar mais, Sim. apanhava todo dia em campeonatos com os moleques, em treino. Só que é o que eu falei pra você, como aconteceu muito rápido nos Estados Unidos também. Eu acho que passou, eu não lembro o tempo exatamente, Uhum. mas eu lembro que o Spaca jogou um campeonato com a gente, eu achei que deu a época do Spaca, a gente tirou o Spaca e colocou o Able J e colocou o Art como Alp do time. Então foi aí que a gente deslanchou. A saída do Spaca, a gente começou a dar uma deslanchada. E foi quando começou tudo, foi muito rápido, foi tipo um ano praticamente, que a gente apareceu pro mundo. A gente chegou nos Estados Unidos e eu posso dizer, depois de um ano, em 2019 que a gente apareceu, né? Em 2018 a gente começou a jogar, ou até antes, eu não lembro direito. Sim. Foi em 2019, no meio de 2018, em 2019 que a gente apareceu, que foi quando a gente começou a ganhar tudo nos Estados Unidos. Aquilo que parecia difícil começou a ficar fácil. As coisas começaram a se encaixar. É, a gente começou a ganhar vaga para fora, para a Europa. E aí foi quando começou, a Fúria apareceu para o mundo, né? Então eu acho que essa parte nos Estados Unidos, acho que é outro ciclo também. Então a gente fechou o ciclo do Brasil, começou a ir para os Estados Unidos. E esse ciclo dos Estados Unidos para campeonatos na Europa foi um ano muito de trabalho. Foi um ano, tipo assim, bizarramente de trabalho insano todos os dias. E valeu muito a pena. E aí chegou esse novo ciclo, né? Esse ciclo de Europa, campeonato grande. Nós nunca tínhamos jogado no campeonato grande. Que eu lembro que foi na época da Face It e a M Dallas, que foi aí que a Fúria apareceu. Aí foi onde eu apareci, Cacerato apareceu, Art apareceu, Foi o Weibo grande apareceu. campeonato internacional que vocês foram em LAN. Quem são esses moleques, né? Quem são esses? Uhum. Porque a gente chegou na final e na semifinal de um campeonato grande, nós nunca tínhamos jogado. Esse é muito legal, porque eu lembro que a gente ficava lá nos Estados Unidos jogando e todo dia de noite a gente ficava numa resenha lá conversando. E aí eu lembro que eu cheguei no EBOJ uma semana antes do campeonato começar e eu falei, EBOJ, chega a arrepiar aqui. EBOJ, imagina se a gente chega na final do campeonato. Eu fui zoando, tá ligado? E aí ele deu risada e falou assim, qual a chance? Eu não sei, brincou, né? Sim. E aí ele falou assim, mas dá. Aí ele falou, não, vamos. E, cara, depois de uma semana a gente tava no final do campeonato. E aí eu chego até a arrepiar, porque é bizarro, tipo, Sim. eu lembro exatamente, ele lembra. E a gente ganhou da Astralis, era o melhor time do mundo. Na A época. gente ganhou da Astralis um jogo insano, e ganhamos da Vitality, ganhamos, tipo, os melhores times do mundo a gente ganhou, e aí foi quem é Fúria. A gente encantou, acho que todo o cenário pelo estilo do Art, pelo estilo que a gente jogava, a gente já tinha o nosso único estilo de jogo. Então, a gente não ficava vendo muito o que os outros times faziam, né? Não ficava copiando as coisas dos outros. A gente fazia nossas coisas, criava nossas coisas. Eu acho que isso é uma coisa legal de lembrar também, que eu acho que hoje os times que têm isso hoje em dia é muito legal de ver. Porque às vezes os times do Brasil, por exemplo, vai assistir ou qualquer outro time, que até a gente faz isso, e a gente não fazia isso antigamente, que vamos assistir uns caras jogar aí e vão copiar deles. Uhum. Só que na época a gente não fazia isso, a gente entendia o nosso jogo, a gente tinha as próprias decisões, a gente sabia o que tinha que fazer. E às vezes a pessoa vai copiar a tática do time e não entende o porquê daquilo. Então, acho que hoje em dia, todos os times tops, eles têm um estilo de jogo, né? Você pega uma Spirit, eles têm um estilo de jogo, pega uma Nave, tem um estilo de jogo. Então, é legal ter isso hoje em dia. Então, acho que é até uma dica pra galera que é capitão, principalmente, tenta criar seu estilo de jogo, tenta entender qual estilo que você quer jogar com seu time. Tipo, é legal ter isso, faz muita diferença. E na época a gente tinha muito isso. E aí essa época foi maravilhosa, assim, foi tipo, caramba. A gente ganhou o melhor time do mundo na NUC. Eu acho que na NUC eles estavam 20-0, 27-0, uma coisa assim, 27-1. E a gente ganhou da NUC dos caras numa virada insana. Aí nós chegamos na final e a gente já pegou top, não sei que top a gente pegou lá do mundo. E eu lembro quando a gente sentou pra conversar com a Akari quando a gente chegou nos Estados Unidos pra conversar contrato, né? Uhum. Ele falou que se a gente chegasse em top 10, top 15, a gente ia ganhar tal coisa. E aí eu falei, nossa, até chegar top 15 vai uns 2 anos. E aí eu lembro que a gente foi jogar esse campeonato, a gente chegou na semi. Acho que esse a gente chegou na semi, que é o da Não, Face It a gente chegou na final, foi o primeiro campeonato Face It lá em London. A gente chegou na final. Perdemos pra Vitar, não lembro pra quem a gente perdeu, foi um time muito bom. E
E aí, logo o próximo campeonato era um outro grande, que é o M Dallas, que acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. A gente saiu de Londres, foi para os Estados Unidos jogar M Dallas, melhores times do mundo também. Pô, semifinal. Pegamos semifinal também, ganhamos da Vitality, todos os times bons. E aí todo mundo começou a falar da gente, né? Fúria e tal. Acho que na época todo mundo começou a olhar pra gente. Sim. Porque antes não tinha essa visibilidade toda. É interessante uma coisa que eu vou compartilhar contigo, que eu tava nesse campeonato de Londres e eu lembro de vocês. Foi o primeiro momento que eu lembro de ter visto vocês, que antes eu nunca tinha visto. E agora você falando que foi o primeiro momento que vocês desempenharam, assim, Sim. passa um filme na minha cabeça, eu vendo vocês passar e tudo mais. Sim. Eu lembro que na época, poxa, tinha times brasileiros, a comunidade se conhecia. E todo mundo dava oi, todo mundo se cumprimentava, etc. E quando vocês chegaram no campeonato, vocês não davam oi pra ninguém, não falavam com ninguém, não olhavam pra ninguém, olhava pro chão. E eu lembro daquele campeonato de Londres, eu falei, gente, esses meninos, eles são muito estranhos, porque eles são metidos. Então, a imagem que ficou era que, nossa, eles são muito metidos, eles são muito chatos. Meu Deus. Sim. E aí vocês foram no campeonato, vocês desempenharam, vocês foram super bem. E se consolidou dentro de mim falando, eles são insuportáveis. Porque eles não dão nem oi. Eles estão comendo no mesmo refeitório, eles falam o mesmo idioma e eles não dão oi. Mas hoje, olhando, eram meninos tão novos. Tava tudo acontecendo tão rápido. Desconstrói mesmo essa imagem. Sim, e eu lembro que exatamente quando eu chegava fora, eu tinha muito medo de falar com as pessoas, que eu não tinha vergonha, porque eu não falava inglês. E aí, quando eu via a galera que eu era fã, por exemplo, a galera da SK, da LG na época, era o Fênix, era o Fer, o Fallen, o Taka, eu ficava meio em choque, assim, falei, caralho. Quando eu vi o Fallen, eu ficava mais em choque ainda, tá ligado? Eu não queria nem falar com eles. Pois imagina eu do outro lado olhando e falando, meu Deus, esses meninos são muito metidos, eles são insuportáveis, eles não falam oi, mas existia assim, eram momentos diferentes. Eu tava meio parado, sabe? Eu não queria ir lá tietar, falar uma coisa, mas quando dá a oportunidade eu ficava muito feliz, né? Eu lembro que quando eu comecei a conversar com o Fallen, eu ficava horas conversando com o Fallen. Sim. E era muito legal, porque eu comecei a assistir o Fallen, foi o primeiro cara que eu comecei a assistir, foi o primeiro cara que eu levei pra tudo, assim, né? Assistia os vídeos dele, copiava mouse, teclado, as configurações. Então era muito legal quando eu chegava no campeonato e via ele, assim, eu falei, caralho, eu tô aqui. Foda. Muito bom. E a oportunidade que eu tinha pra conversar com ele, eu conversava, assim. Eu acho que foi essa fase realmente de a gente saiu esses ciclos, né? Foi os 3 ciclos aí que a gente chegou realmente pro mundo. Que no momento que a gente chega na final da Faceit, na semifinal da M Dallas, a gente apareceu. Então a gente pegou top 10, se eu não me engano. Então, Fúria, top 10. A gente passou, acho que da SK, né? Era LG na época, Immortals. Então foi legal, porque falou, caramba, agora talvez a gente é o melhor time do Brasil. Sim. Só que a gente não se achava, porque foi muito rápido e não dá pra. 2 campeonatos a gente jogou. A gente se considera o melhor time do Fallen, o melhor time dos moleques, então há muito tempo, o melhor time do mundo. A gente não se achava o melhor time do Brasil, nem um pouco. E foi quando. Aí você pode perguntar outra coisa se quiser, porque tem mais coisa pra falar. Esse ciclo foi basicamente isso. Foi. Eu ia perguntar qual que foi o momento que você... Porque como as coisas aconteceram muito, muito, muito rápidas, qual foi o momento que você percebeu que os seus esforços estavam valendo a pena? Foi entrando em Uberlândia? Foi indo pros Estados Unidos? Qual foi aquela mudança de chave de, ok, valeu a pena e é minha profissão? Tem certos momentos que, como eu falei pra você, às vezes eu não pensava no meu esforço, só as coisas iam acontecendo, eu não tava nem aí. Eu gostava muito de jogar o jogo, apenas isso. Às vezes eu nem via aquilo ali como esforço, eu só gostava de jogar. Mas realmente, quando eu acho que a gente foi dos Estados Unidos pra Europa, foi quando eu realmente percebi que nosso esforço estava valendo a pena. Nem do meu esforço que eu tava no Brasil pra se tornar o melhor time brasileiro, eu não tava considerando aquilo como esforço, mas sim como que eu gostava do que eu fazia. Tava muito anestesiado, né? Então eu acho que quando eu percebi o nosso esforço, que até ficava chato, era realmente aquele 1 ano nos Estados Unidos. Nem 1 ano, acho que até menos que isso. Foi esse tempo que a gente saiu dos Estados Unidos pra Europa, que a gente tava trabalhando muito.
E aí quando você chega num campeonato com os melhores do mundo e você ganha dele, chega na final, você fala, pô, valeu a pena. Tipo, eu acho que esse foi um momento marcante pra mim, pros moleques do time, então eu acho que com certeza esse momento de chegar na Europa e ganhar os melhores do mundo, chegar numa final de um Tier 1 foi o melhor momento, assim, um momento de realização. Sim, aproveitando o gancho, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Se existe alguma vitória ou alguma partida que você considera inesquecível, então você colocaria essa de Londres? Ou teve outra? Com certeza. Esse momento do nada pros melhores, realmente esse é o começo de tudo, se eu for contar pra alguém, isso com certeza tá na minha memória pra sempre, vai ficar pra minha memória pra sempre, porque é muito legal, foi muito fera tudo aquilo acontecendo, foi muito fera a gente aparecer do nada e se tornar, tipo, conhecido por muita gente. Uhum. Muita gente já gostava do nosso jeito de jogar. E o outro, eu acho que ficou muito memorizável, que fica na minha memória também, foi o Major no Brasil, né? Sim, Que a gente chegou na semifinal, super bem. ganhamos da nave, então com certeza esses são os momentos que eu nunca vou esquecer, assim. Foi muito emocionante jogar em casa, desempenhar bem, ter a torcida brasileira. Aquele Sim, Major foi de arrepiar, assim, eu lembro. sim. Foi incrível. Foi muito intenso. Tinha muita gente. Eu lembro que quando a gente ganhava um round, ficava tremendo tudo, assim. Eu lembro que quando começou o Pistol Round, o round de pistola, eu não conseguia escutar os moleques que estavam falando, né? E aí eu pedi pausa, galera, acho que tá errado alguma coisa no fone, eu tenho que arrumar, não tô escutando vocês. E aí eu arrumei lá e aí não mudou muito, Aí foi nesse porque momento realmente que você percebeu que era a ambiente, torcida. o ambiente, e eu falei, vamos jogar. E era contra a nave, e aí a gente ganhou da nave, foi muito foda. Uhum, bem bacana. E me conta um pouquinho como foi a reação da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Porque eu entendo que é complicado, né? Antes, quando você ficou aquele 1 ano desempenhando, talvez não tenha sido aquele ano trancado dentro do seu quarto, talvez não tenha sido visto com bons olhos, mas como um todo, olhando a relação geral, da sua família, o que eles acharam? Era um ambiente novo? Era um mundo novo? A minha, acho que falar pra você, meus pais nunca reclamaram do que eu fazia. Eu lembro que meu pai ele acordava todo dia às 5 da manhã. Ele chegava no meu quarto, dava um oi e falava, tá jogando ainda, moleque? Uhum. E nunca falou um A pra mim. Nunca falou pra eu ir trabalhar, nunca falou Sim. pra eu ir fazer um curso. Eles nunca falaram nada. Minha mãe falava pra eu ir pra escola todo dia. Sim. Ela chorava até, ela se preocupava muito comigo, com o meu futuro. Então eu via isso como a preocupação da minha mãe. E eu não queria ver ela preocupada, mas eu sabia que eu queria um sonho e realmente foi o tempo que eu pedi pra ela. Mas depois, quando você fica 1 ano ali fechado de casa e vê que não tá indo, talvez você não tem futuro e o tempo que você pediu pra sua mãe não tá acabando, você começa a fazer as coisas por ela, né? Então foi realmente, eu tava querendo forçar uma faculdade, ser uma pessoa por causa da minha mãe mesmo. Sim. Então, eles sempre me apoiaram, assim, né? Nunca falaram nada. Então, depois disso, foi só alegria, porque eu comecei a ganhar dinheiro, meu pai trabalhava ainda, eu lembro que na época eu falei pro meu pai parar de trabalhar, que não precisava trabalhar, que dava pra eu ajudar a família já de um jeito. Então Muito foi uma especial. época muito legal também, especial. Então, eu ajudo minha mãe, meus pais desde novo, desde que eu comecei a ter dinheiro, desde R$ 400, né, eu já dava. Então, depois disso, eu ajudo eles até hoje, porque eles fazem parte disso. E se eu faço alguma coisa na vida por eles também, é pra ver eles felizes e tal. Então, acho que meus pais, eu nunca tive problema com eles em relação a isso. Sim, muito legal, muito bonito, né? E me conta, qual foi a derrota que mais doeu e o que ela te ensinou de importante? Em várias, nossa, tem várias, meu Deus do céu. Eu lembro que teve uma que machucou muito, que foi a Amy Hill, que a gente perdeu pra... Foi lá em 2019, 2018, não lembro a época. Que a gente perdeu lá em Amy Hill, o primeiro campeonato brasileiro que a gente tava jogando. A gente perdeu pra Virtus Pro, que era Outer Siders, não lembro o nome dos caras, mas era Virtus Pro, se não me engano.
E a gente perdeu pra eles no M-Hill por causa de um round lá, detalhe, então machuca muito. Eu acho que eu lembro esse que machucou muito. E teve uma final também que a gente tava jogando no Brasil ainda, na época de Uberlândia, que a gente tava jogando o a ASL Belo Horizonte, que esse cara jogou lá e tal. E a gente perdeu a vaga pro time do Fênix, Cello, Phelps, que era NTC na época. Uhum. E aí a gente perdeu uma MD5 pra eles, assim, que era muito nosso, assim. Então, e a gente queria jogar no meio da torcida, no nosso primeiro campeonato na torcida, todo mundo, campeonato grande. E a gente perdeu pra eles por uns rounds de besta. E eu lembro que nessa época eu fiquei muito triste, chorei. Então acho que esse de Belo Horizonte eu lembro que foi muito triste, realmente. Que era o nosso primeiro campeonato, a gente tava se aparecendo, queria jogar no meio da torcida. E seja como A for, era em gente, casa, vocês estavam morando em é, Minas, então era um esse- grande era campeonato, muito, grande em casa. sim, e era muito difícil de ter campeonato no Brasil, né? Sim. Então naquela época a gente queria muito aquilo e a gente não conseguiu, então foi meio frustrante, assim. Claro, tem outras derrotas, até hoje em dia machuca muito. Até o último jogo contra as Tralhas, e tava 11-8, a gente perdeu um round que a gente sabia tudo, onde tá os caras, e machuca muito, esse último também machucou muito. E qual é a Mas a lição gente que vai você sabendo. sempre tenta tirar? Então, a gente sempre, cada derrota a gente vai lidando melhor, né? Mesmo sendo difícil, a gente lida melhor, a gente sabe qual que é a chave. A lição que eu sempre tento tirar é que antigamente quando eu perdi, eu me trancava dentro do quarto e ficava chorando, ficava amargurado e fazia muito mal pra mim. Não queria falar com ninguém. E depois de um tempo, anos e anos, eu melhorei isso, então não gosto de ficar mais no quarto fechado, às vezes dá vontade, mas eu tento evitar. E outra técnica, né? Porque se você for ver no final do dia, é muito técnico de derrota que você tem que tirar. É o único jeito, se você quer ser profissional e quer melhorar de alguma coisa. Por exemplo, quando você perde, a galera que é torcida vai te xingar, vai falar um monte de coisa e a gente tenta não ver isso porque a gente fica muito mal. E o próximo passo nosso é realmente analisar o que aconteceu, porque é o único jeito de você melhorar e de combinar coisas e deixar acertado para o próximo jogo. Então, a gente analisa o jogo, vê tudo que a gente errou, eu vejo que eu errei, eu vejo porque a comunicação foi essa, então eu tento melhorar para o próximo, não evitar o que é aquilo. Então, isso sempre foi assim e sempre vai ser. Acho que praticamente para mim e para todo mundo que joga com o CS. Então acho que a parte mais importante de você lidar realmente é com suas emoções, que é um pouco difícil também, é muito difícil. Realmente a técnica, que é ali que você junta seu time e vê o que a gente fez de errado. Que é onde você tira realmente os melhores aprendizados para ter melhores resultados. Então basicamente é isso. Exige bastante amadurecimento, bastante seja profissional ou pessoal, né? Exige que Sim, você tenha uma habilidade a mais. sim. E me conta um pouquinho do seu lado mais humano. O que você gosta de fazer quando você não tá jogando? Eu ia falar Eu jogar. gosto de jogar. Quer dizer que o seu Não, hobby, quais são os seus hobbies? Você gosta de jogar outro jogo? Você já gosta de jogar sozinho? eu nunca tive muitos jogos que eu joguei. Eu lembro que uma época eu jogava muito Apex Legends com os moleques aqui, Cacerato, Henrique, Guerri. A gente gostava de jogar muito, eu achava divertido. Nunca fui jogar outros jogos, a não ser CS e o Apex e League of Legends, né? Mas eu parei depois. Mas eu acho que eu sempre joguei muito CS em hobby, assim. E fora de jogo, eu gostava muito de ir na academia, eu gosto até hoje. Hoje em dia tá um pouco difícil porque eu tô muito focado no jogo, eu tô no momento. Acho que todo mundo do time aqui tá no momento de se dedicar mais. Então, meio que a gente tá na nossa fase nóia, assim, posso dizer. Sim. Então, acho que na academia, gosto também de conhecer os lugares quando a gente vai em lugares novos, né? Uhum. Por exemplo, vai em qualquer lugar na Europa, ou se você tem um tempo, eu gosto de visitar. Então é muito legal para ter memórias. Eu acho que basicamente isso, né? Eu não tenho muita coisa de Não tem fora de muitos jogo. hobbies fora de Mas jogo. não, a não ser academia e assistir um filme, uma série e assistir campeonato de CS.
Acho que eu Perfeito. gosto muito de assistir campeonato de CS. Ah, você acompanha outros, É, outros. todos os campeonatos, todas as partidas. Bem bacana. Como que você lida com o carinho e com as críticas da comunidade? Com carinho, eu acho que a gente sempre busca mensagens legais, né? Tipo, carinho, pô, você jogou muito, não sei o que, joga muito. É muito bom ler isso, né? E é muito ruim quando você lê, pô, você jogou muito mal, você é ruim, não sei o quê. Então, eu acho que essa é uma parada muito boa até pra falar, porque desde quando eu era novo, eu nunca fui um moleque de receber crítica, nunca fui de ver muita coisa ruim, então eu sempre via coisas boas, assim. Então eu lembro que quando no momento que eu comecei a receber mais críticas, quando comecei a realizar que o meu time estava numa fase mal, ou eu estava numa fase mal, eu comecei a receber mais. Então você começa, pô, o que tá acontecendo? Eu não tô, nunca lidei com isso, então o sentimento é meio difícil, tá ligado? Você acaba se duvidando de você mesmo. Você sabe, às vezes o que a pessoa fala, você acha que é verdade. Só que depois de um tempo, quando você é mais velho, você vai aprendendo que realmente não é assim que funciona. Às vezes você vai lidando melhor com as críticas. Você vai entendendo que realmente torcedores são de um jeito, tem torcedores bons, torcedores que não são tão bons. Então, você que é profissional e atleta, você vai lidando melhor com isso. Uhum. Até de não ver, acho que o melhor caminho é não ver realmente, tentar evitar um pouco. E quando você vê, realmente entender aquilo. Então, eu acho que o carinho é a melhor parte. E a galera quando xinga, realmente você tem que. Com o tempo, você vai lidando melhor. Eu tive um pouco de dificuldade porque foi muito. Comecei um pouquinho tarde a receber muitas críticas. Então, comecei a lidar um pouco melhor depois, assim. Foi basicamente isso. E já houve algum momento que você pensou em desistir e o que te motivou a continuar? Vários. Vários momentos. Vários momentos. Eu acho que quando você é mais novo, assim, quando eu era mais cabeça quente, assim, pra mim tudo era desistir. Pra mim tudo é acabar com aquilo logo e sair fora. Sim, cortar. E, e eu lembro que eu tive muitas pessoas boas que me ajudaram nisso, acho que basicamente o Guerri, o Bernardo, que é nosso mind coach na época, ajudava muito eu a não desistir. E, e eu acho que toda vez que quando eu ia jogar uma partida de novo, por exemplo, você perdeu, e no outro dia você tem um campeonato, e na próxima semana você tem outro. É muito gostoso, porque você renova suas energias e, tipo, você tá jogando campeonato, tá jogando coisas novas, então acho que jogar mais o Recebe. jogo era o que não fazia eu desistir, entendeu? Então, Sim. acho que o jogo em si já me ajudava. Sim, acaba resetando, né? Existe uma tristeza, um luto no momento que você perde, mas acaba resetando e falando, puxando forças do além pra É, voltar realmente no próximo, pra tentar coisas novas, pra se dedicar, pra ter é. forças pra treinar e tudo mais. A melhor coisa é jogar de novo. Se eu perdi ontem, pra mim já jogar amanhã, eu queria jogar amanhã, daqui umas 2 horas já. Sim, com Porque sede de fazer diferente. você acaba esquecendo o que passou, sabe? Então é legal. Eu acho que o jogo em si já me ajuda. Eu gosto muito do jogo. Então, acho que esse jogo se eu tô triste, alguma coisa, eu vou pra ele e eu fico bem. Então, eu acho que é um escape no mundo real, às vezes. Uhum. Então, é E isso. qual é a maior lição que você aprendeu até agora nessa jornada? Boa pergunta. É, Cara, acho que a melhor lição esse caminho, acho que você muda realmente a pessoa. Eu, principalmente, eu mudei de pessoa, me transformei em outra pessoa. Eu acho que o esporte em si, né? Esporte eletrônico, sei lá, até outros esportes que parecem um pouco com a gente, você acaba ficando mais, sei lá, você ganha mais experiências de vida. Ou seja, eu talvez com 20 anos tinha mais experiência do que uma pessoa de 30, 40, saca? Então, tanta coisa que você vai vivendo. Então, nesse caminho todo, você vai aprendendo muita coisa, realmente, diversas coisas, assim, a lidar. Eu acho que a coisa que eu mais
que eu levei pra vida e levo até hoje, que realmente é que as coisas, o tempo passa e a única coisa que fica realmente é as pessoas que a gente fez amizade no caminho. Então, eu sou muito grato de ter um Akari, um Jaime, meus companheiros de time, porque eu sei que daqui a pouco eu paro de jogar e nem tudo é sobre dinheiro, e aí o que eu vou fazer da vida, quais amigos eu tenho. Então eu tento sempre ter boas amizades na minha vida, pessoas que eu confio, porque depois a gente vai viver a nossa vida e eu acho que a gente precisa de amigos e tal. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida e eu acho que é isso, acho que a lição que eu mais tenho, que eu percebi durante os anos, foi ver do seu lado e você ter pessoas boas do seu lado. Acho que tem outras coisas, claro, mas acho que essa é a mais importante que eu aprendi, assim, a pessoas do seu lado. Não, bem bacana. Falando um pouquinho mais sobre o futuro agora. Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do jogo? Tá? Acho que metas dentro de jogo, acho que é o mais importante. Acho que esse jogo é a minha vida, o meu trabalho é a minha vida, eu não consigo viver nada sem até eu aposentar. Então eu me importo, tudo que eu vou fazer na minha vida hoje tá em primeiro lugar o jogo. Uhum. Então eu coloco ele sempre em primeiro lugar. Basicamente, eu quero que a gente seja um time mais consistente, eu e meu time. Eu quero ser consistente também na minha performance. O jogo hoje em dia tá muito difícil de jogar. Então, eu tô me dedicando muito pra isso, pra ficar mais consistente. Então, se manter mais. Ganhar, claro, campeonatos e chegar o mais longe possível sempre. E claro que às vezes não dá certo, claro que às vezes é difícil. Mas eu sou um cara um pouco ansioso também. Eu sempre fico pensando no futuro. Penso, pô, como que vai ser daqui uns anos? Se eu vou estar no time ainda, o que eu vou estar fazendo, quais minhas vontades. Então, eu sempre penso no melhor, sabe? E eu acho que no momento agora eu tô só me dedicando muito com os moleques do time. A gente já se fechou e acho que a gente tá no momento de se dedicar mais, de dar o último gás, assim. Porque realmente, não sei se o Fallen vai jogar mais até o final do ano, então ele já meio que falou com a gente que esse ano pode ser o último ano dele. Então a gente tá dando o nosso máximo pra jogar talvez o último ano do Fallen. E é isso, então Trazer as um coisas vai caneco pra acontecer. casa. E eu só tô jogando o jogo, tentando ser o melhor possível, o melhor Yuri possível, o melhor jogador possível, pra gente tentar ganhar algo, ganhar alguma coisa e ser feliz e trazer felicidade pra todo mundo. Uhum. Eu acho que esse é o momento atual. Eu acho que o momento fora Yuri, né? A vida do Yuri, Pessoal. pessoal. Infelizmente tem muito a ver com o jogo também, né? Como eu falei, eu acho que o jogo faz muito parte da minha vida também. Mas eu acho que do lado do Yuri pessoal, a minha família tá muito bem, não tenho muitas preocupações com ele. Minha namorada também é uma pessoa muito maravilhosa, ela entende a minha vida, ela me apoia muito, eu nunca tive problema com ela e não tenho problema. Então, ela me apoia muito. Então, eu não tenho muito problemas pessoais agora, a não ser realmente o jogo, que realmente me afeta um pouco mentalmente, é muito difícil. E fora disso, eu não tenho muita coisa de reclamar da minha vida, eu tenho uma vida muito boa, tenho pessoas maravilhosas do meu lado, então minha vida fora outside de jogo, né, tá muito boa, eu não tenho muito o que reclamar. Muito grato. E pra quem tá começando agora, o que você diria pros jovens que querem seguir uma carreira nos esportes eletrônicos? Eu acho que como eu disse, né, essa palavra eu pego do Akari, né, ele fala, tem que ser nóia, tem que ser louco, obcecado pelo jogo. E realmente, a primeira coisa que eu tenho que falar pra molecada, pra galera que gosta de jogar, até meninas que têm sonhos de se profissionalizar, é muito legal isso também. Realmente, dedicação ao jogo. E como eu disse, eu fiquei 1 ano fechado dentro de casa, as pessoas falam que eu tô doente, as pessoas falam que eu tô estranho, mas eu sei que isso faz parte do caminho. Tentar assistir o máximo possível de campeonatos, tentar aprender o máximo possível de pessoas que já são profissionais. Então, eu, quando era novo, eu
tentar o máximo possível aprender por que aquele cara tá fazendo isso, por que ele pensa daquele jeito, pra entender melhor as coisas e realmente jogar o jogo. Eu acho que eu gostava muito de jogar o jogo, eu jogava muito o jogo, então acho que essa é uma parte que você tem que fazer. E você tem que procurar meios de aprender do que você tá fazendo, não só por fazer. Então procure jeitos, coloque mais, se você quer realmente ser um profissional, coloque mais a sua vida naquilo. Então, vire obcecado por aquilo, saca? Porque eu acho que é o único jeito. Eu acho que qualquer coisa na vida pra você ser um profissional hoje tem que ser assim. Então, acho que é isso. Eu falo meio duas dicas que é o que eu fiz e é o porquê, por causa disso que deu certo. E acho que uma outra coisa também é realmente se fechar por pessoas boas, porque eu tive muitas pessoas boas na minha carreira, que foi realmente o Jaime, a galera da Fúria. Eu tive várias propostas de times e times no Brasil. E eu nunca moldei, eu nunca procurei, sempre deu certo as minhas decisões. Só que eu sei que talvez se eu não tivesse certas pessoas, talvez as decisões que eu tomei não seriam as mesmas, seriam todas ruins, porque, como eu falei, eu era cabeça quente. Uhum. Então, quando você é cabeça quente, você toma só decisão ruim, tá ligado? Sim. Então, Tava sendo mais muitas pessoas. explosivo e impulsivo. E muitas pessoas me ajudaram nesse quesito. Então, acho que feche por pessoas, amigos bons e joga o jogo, se dedica mais. Eu acho que não foge muito disso, sabe? Sim. Exige bastante dedicação. E Mas... falando um pouquinho sobre legado, quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Caramba. Cara, eu acho que eu não faço muito stream, né? Mas já fiz uma parte, tem uma certa galera que me conhece, já certas pessoas que não me conhecem. Principalmente o Fallen trouxe uma boa galera, bons fãs deles que nunca conheceram a gente, não sabe como a gente é. Então, eu acho que quando eu parar de jogar, eu quero trazer muita galera pra mim, fazer streams e tal. Mas até lá eu quero dar meu máximo pra ganhar campeonato, ganhar um mundial. E acho que aí sim eu posso dizer que realmente eu quero ser lembrado porque eu ganho certos campeonatos, trouxe alegria pro Brasil. Eu acho que ser o Yuri que eu sou e as pessoas gostarem de mim já é super bacana, só de as pessoas lembrarem quem foi Yuri. Uhum. Ou eu acho que nem todo mundo, precisa ser todo mundo, mas só de ver a galera, molecada nova, se espelhar em mim, se espelhar quem eu sou, já é muito legal, saca? Tipo, porque eu posso ver esse moleque daqui uns 5 anos sendo o melhor do Brasil, ganhando o campeonato. Então faz parte disso, né? Eu acho que profissionais vai passando um legado para outros jogadores, é muito legal, assim. Tipo, eu olho isso como vitória já e Uhum. falando de jogo, né? E fora de jogo tem muita coisa que é realmente mudar a vida de família e tal, ter amigos. Então, eu acho que isso já é o suficiente pra mim, já ficaria muito feliz já. Ser inspiração, né? Ser inspiração. Sim, com Então, certeza. é algo muito, muito rico. Estamos chegando no final da nossa Tá. gravação, da nossa conversa. Esse quadro é mais um bate-bola, indicação, deixar o pessoal conhecer um pouquinho mais você. Mas se não tiver também, não tem problema. Me conta qual é o seu seriado favorito. Seriado favorito? Da vida. Da vida? Olha a responsabilidade. Caramba, eu gostava muito de Game of Thrones. Acho que pra mim Game of Thrones foi muito incrível. bom. Deve ter outros, né? Não tô lembrando também. Não, mas... Breaking Bad é muito bom também. Tá. E o seriado que você tá assistindo agora? Tô assistindo Severance. Muito bom também, da Apple TV. Apple TV, tá. Qual o seu time de futebol? Corinthians. Corinthians. Coringão. E qual... deixa eu pensar. Qual a palavra pro seu ano? Desse ano? Uhum. Dedicação. Acho que esse ano já tá sendo um ano de trabalhar muito, porque muitas pessoas falam porque as coisas não estão dando certo e a única coisa que você vê na sua cabeça é de se dedicar mais. Então a gente tá fazendo isso. Então a gente vai continuar fazendo, eu acho que dedicação. Muito bacana.
Bom, chegamos ao fim. Obrigada, Yuri, Tá. por ter topado conversar comigo. Obrigado por ter compartilhado um pouco mais sobre a sua jornada, a sua trajetória, a sua história. Ela é muito inspiradora porque ela mostra o quão determinado você estava e quanto de empenho, energia, quanto você colocou, né? Você depositou todas as suas fichas e é bem É, incrível ver essa jornada sendo compartilhada. Então, eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas com a sua perfeito. história. Então, muito Obrigado, obrigada. Ale. Obrigado a você, imagina. Muito legal estar aqui. Eu nunca fui muito falar da minha vida, nunca fui falar como foi a minha trajetória. Poucas vezes eu falei. Mas eu espero que quem esteja escutando, quem quer ser profissional, coloque na cabeça que realmente as coisas vão dar certo quando você se dedicar e quando você tá fazendo por onde. E como eu falei pra você, né? Às vezes você nem se toca que o que você tá fazendo, mas do nada acontece. Então, vai fazendo que uma hora chega, saca? Tente tomar boas decisões nesse caminho que. E sempre acreditando em Deus também, que tem um pouco de algo espiritual nesse caminho também. Eu acredito nisso. E você vai precisar um pouco de sorte também. Sim. Então, é muito difícil. Mas tudo depende de você, né? Uhum. Então, corre atrás do seu sonho. Quem esteja escutando, acredite muito em Deus que vai dar tudo certo. Sim. Incrível. E por fim, eu também gostaria de agradecer patrocinadores, patrocinador oficial aqui do meu podcast, que é a Fallen Ah, Store. Então, ah. quem quiser, tem cupom lá no site, lá na Ó, o que eu tô loja. usando aqui. Fone bom, Esse mano. fone, ó, tá top. Lindo, tá bom Cupom mesmo. Lelorena lá, galera. Então, é Tá isso. boa. Muito É obrigada. Me nóis, ajudou mano. até com o patrocínio no final, viu? Fazendo um. Boa. Obrigada, Yuri. Obrigado, Foi Lê. uma honra ter você aqui. Obrigado. Tchau, galera. Tchau.